Amém. Graças a Deus, queridos irmãos, é uma alegria podermos estar aqui mais uma vez e quero convidá-lo para nesse momento, junto com o nosso cantor irmão Francisco Viana, entoarmos o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Para mim é um motivo de alegria estar louvando a Deus essa noite. Vamos louvar o hino 388 da nossa harpa cristã. Canta, convida, ó crente. Vamos louvar com mais um hino. Número 192. Pelo mundo brilha a luz. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos,
sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus, amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus prezados, eu quero convidar-nos para que possamos abrir a Bíblia Sagrada na Epístola de Tiago, capítulo 1. Epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, como diz o verso 1 do capítulo 1. Mas eu quero ler os versos de número 13 ao 15 do capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículos 13 ao 15, que está escrito assim: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Versículo 14: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Verso 15: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amém. Iremos orar ao Senhor. Quero rogar a Deus nesse momento a oração de todos os santos em favor da Igreja de Cristo na terra. Oremos, meus irmãos, em favor daqueles que encontram-se infectados pelo Covid-19. Oremos pelos lares, oremos pelas famílias, oremos pelas autoridades constituídas, oremos a Deus pelo ministério, pelo nosso pastor presidente, pela diretoria do ministério do Ipiranga. Oremos uns pelos outros para que o Senhor nos fortifique na sua graça. Oremos a Deus. Bondoso Deus, glorioso e eterno Pai celestial, damos-te graças, Senhor, pela tua palavra que temos lido, esta palavra que é viva, fiel e eficaz. Querido Deus, abençoa nesta noite, para que através da tua palavra corações sejam edificados, vidas sejam renovadas, Senhor, sejamos fortalecidos por ti, ó Deus. Senhor, agora abençoa aqueles que encontram-se enfermos, Senhor, aqueles que estão infectados pelo Covid-19, ó Deus, aqueles que estão cumprindo quarentena nas suas casas, Senhor, aqueles que estão hospitalizados, meu Deus, aqueles que respiram com auxílio de aparelho, Senhor, que as tuas mãos de poder nesta noite estejam estendidas para repreender
todo o mal, para curar todos aqueles que se acham enfermos, Senhor, e não apenas, meu Deus, aqueles que se acham infectados pelo Covid, mas todos aqueles, Senhor, que por muitas outras enfermidades têm sido afetados. Estende a tua mão de poder, meu Deus e meu Pai, cura esse irmão, cura esta irmã nesta noite, ó Deus de poder. Abençoe a tua igreja, fortalece o teu povo, meu Deus, abençoa o nosso país, abençoa as autoridades constituídas, Senhor, abençoe o ministério, o pastor presidente, pastor Alcides Fávaro, Senhor, toma esta obra nas tuas mãos, abençoa os obreiros, Senhor, abençoa o setor aqui em Jardim São Luís, os pastores, as suas esposas, as suas famílias, Senhor, Deus eterno, nesta noite dai-nos a tua sábia direção. Fala conosco mais uma vez, fortifica, Senhor, as nossas vidas, nos ajuda, Senhor, que possamos, ó Deus, receber do Senhor força, graça, para resistir o mal, Senhor, para resistir o pecado, meu Deus, e ter uma vida de temor, ter uma vida de santidade diante de Ti. Querido Espírito Santo, fala nesta noite. O Senhor conhece, Senhor, as necessidades da Tua igreja. Estamos num tempo difícil, Senhor, mas é o Senhor quem cuida da tua igreja, é o Senhor quem dá a tua proteção. Oh Pai Celestial, fala conosco, fortifica-nos mais uma vez, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém e graças a Deus. Meus santos irmãos aqui presentes, tomem os vossos assentos. Agradeço a estes amados irmãos que nesta noite encontram-se presentes no santuário para ouvirem a palavra do Senhor, e todos aqueles que agora estão nos assistindo. Meu irmão, Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Deus não nos deixou sem recursos. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o grande instrumento que Deus nos deixou para orientar a nossa vida. Se não for a palavra de Deus, se não for a Bíblia Sagrada, meus prezados, para nesses dias difíceis de peleja, nos alimentarmos, recebermos uma porção diária, certamente não conseguiríamos subsistir a estes dias difíceis. Mas a palavra de Deus, ela nos traz as orientações corretas sobre como nós devemos vencer esses dias maus. E esses dias maus são dias também de tentações. Parece-nos que o inimigo, ele tenta sempre se aproveitar. Sempre foi assim em toda a história. O inimigo sempre procura se aproveitar de um momento difícil, de um momento de peleja, para investir todas as suas forças. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, porque todas as estratégias do inimigo diante da palavra de Deus, elas caem por terra. O inimigo arquiteta um plano para tirar-te da presença de Deus, e Deus coloca no seu coração um plano para vencer as obras do maligno. É sempre assim, o inimigo pelejando de um lado, mas Deus nos dando vitória por outro lado. Deus está dando vitória à sua igreja, Deus está dando vitória ao seu povo, Deus está conosco nesta peleja. Amados irmãos, querida igreja do Senhor, não vamos nos entregar. É tempo de erguer a nossa cabeça firmemente, é tempo de declararmos a nossa fidelidade ao Senhor, é tempo de dizermos: eu sirvo a Deus, porque o meu coração foi entregue a Deus, a minha vida foi entregue a Deus, a minha alma pertence ao Senhor. Glória ao nome de Jesus.
e o Senhor vai nos ajudar a vencer todas as tentações. E o apóstolo Santiago, ele escreve muito claramente a esse respeito, acerca das provas e das tentações. E eu quero falar-vos aqui nesta noite um pouco a respeito da tentação. Se nós olharmos em toda a história bíblica, muitos homens de Deus foram tentados, o próprio Jesus Cristo foi tentado, mas em todas as tentações, aqueles que estiveram nos pés de Cristo, eles foram vencedores. Irmão, o diabo não vai chegar jamais e colocar uma arma na sua cabeça e obrigá-lo a cair na tentação, não. Todos nós, ao sermos tentados, temos que buscar o refúgio em Deus, temos que buscar o refrigério no Senhor, e se formos fiéis a Deus, o diabo não nos fará cair em tentação alguma, porque o Senhor vai nos ajudar. Disse aqui o apóstolo Santiago no capítulo 1, verso de número 13: ninguém sendo tentado, porque a tentação vem para todos. Ninguém quer dizer nenhuma pessoa, não exclui ninguém, não exclui nenhuma pessoa, quer dizer todos estão inseridos neste contexto, todos podem ser tentados. O jovem pode ser tentado, o obreiro pode ser tentado, a irmã do círculo de oração, por mais que seja uma mulher prudente, uma mulher de oração, também está sujeita à tentação. O pastor está sujeito à tentação, o músico está sujeito à tentação, o ancião está sujeito à tentação, todos estamos sujeitos à tentação. E a tentação, ela sobrevém, meus irmãos, da parte do inimigo. A tentação nunca vem de Deus, a tentação nunca procede do Senhor, é o diabo o tentador, e nós só podemos vencer a tentação se nós rejeitarmos a tentação. E rejeitar é contradizer, é abnegar, é recusar, é opor-se à tentação, é arremessar para longe, é esquivar-se, aleluia, é evitar, é desviar-se. Muitas pessoas caem em tentação, muitos caem em muitas tentações, mas é porque não estão rejeitando a tentação. Mas quando a tentação surge, ele está cedendo à tentação, ele está caindo na tentação. E o ato de cair na tentação é uma escolha do homem, é o homem quem escolhe se ele quer cair ou não cair na tentação. A tentação é um ato involuntário, nós não escolhemos se a tentação vem ou não vem para nós, nós não podemos escolher isso, mas nós podemos escolher cair ou não cair na tentação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E então o apóstolo Paulo diz que ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então Satanás, que é aquele que arquiteta o mal, ele não pode tentar a Deus, ele não pode tentar um ser que é superior. Deus não pode ser tentado pelo mal, e também Deus a ninguém tenta. Deus não tenta a homem nenhum, como disse, o tentador é Satanás. E o verso 14, Santiago diz: mas
cada um é tentado quando atraído. Qual é o efeito desta atração? É como se você pegar um imã. Aquele imã é a força da tentação, é a força do mal, é a força do desejo. Glória a Deus. Então você aproxima aquele imã de um objeto metálico, e então automaticamente aquele objeto metálico, ao se aproximar daquele imã, ele será puxado de uma vez. Esta é a força da tentação. Ela vai puxando para si, ela vai atraindo para si, e essa atração, ela surge quando cada um é engodado pela sua própria concupiscência, por aquilo que está dentro do próprio coração, por aquilo que está dentro da própria mente do homem, por aquilo que o diabo vai permitindo que o homem vá maquinando no seu coração, e então ele vai sendo atraído, ele vai sendo puxado para o lado do mal, ele vai sendo puxado para aquilo que não agrada ao Senhor. Aleluia. Mas Deus nos dá, meus irmãos, a capacidade de neutralizar esta atração do mal. Deus nos dá a capacidade, a força para nos distanciar deste mal que o inimigo tenta nos atrair. E o verso 15 diz assim: depois de haver sido atraído pelos desejos do coração, então, havendo a concupiscência concebido, gerado, aí é como uma criança que é gerada no ventre, vem a concepção, e depois vem então o ato do nascimento, o ato de dar à luz. Assim é o pecado. O pecado, primeiramente, ele é concebido através da concupiscência, do desejo que está no coração, do desejo que está na mente. O pecado, irmão, não é um acidente, como se você estivesse andando pela rua no teu automóvel e repentinamente um automóvel cruza a sua frente e você acaba colidindo o seu automóvel naquele outro automóvel, ou você para em um semáforo e repentinamente o carro que vem atrás, despercebido, acaba colidindo na traseira do seu veículo. Não é assim o pecado. O pecado não é algo que não é observado. O pecado, ele pode ser observado. O pecado, ele pode ser visto de longe. O pecado pode ser visto à distância. O pecado pode ser observado quando ele está sendo concebido, quando ele está sendo gerado. Nas primeiras falas, pode-se perceber uma fala com desejo pecaminoso. Alguém lhe dirige uma palavra e você percebe naquela palavra que não é uma palavra de respeito, e então você percebe ali um primeiro sinal do pecado. Você recebe uma mensagem no teu celular, no teu WhatsApp, e você percebe aquelas palavras carregadas de malícia, e você logo percebe ali está o inimigo trabalhando naquelas palavras. E o que nós devemos fazer como cristãos autênticos, servos do Deus Altíssimo? Fugir do pecado, irmão, fugir da aparência do pecado. Estamos vivendo dias em que muitas igrejas não pregam mais contra o pecado, não anuncia mais
aleluia, a palavra de Deus combatendo o pecado, não denunciam mais o pecado, não protestam mais contra o pecado, mas graças a Deus que nos dá a vitória, porque ainda na Assembleia de Deus se prega contra o pecado, ainda nas Assembleias de Deus ainda se diz que há pecado, ainda nas Assembleias de Deus se afirma que o crente que está em pecado não entrará no céu, ainda nas Assembleias de Deus se prega um evangelho que tira o homem do pecado. Glória ao nome de Jesus. Muito bem, já dizia o grande pregador John Wesley. O John Wesley, ele dizia que a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Glória a Deus. E este é o evangelho de Cristo, o evangelho que converte o homem e tira o homem do mundo, tira o homem do pecado. E aí começa o processo da santificação, e no processo da santificação, tudo aquilo que é do mundo vai se lançando fora, o pecado vai saindo fora, a vaidade vai saindo fora, o roubo vai saindo fora, as jogatinas vai saindo fora, o adultério vai saindo fora, a prostituição vai saindo fora, as bebedices vai saindo fora, o álcool, vinho vai saindo fora. Tem por aí muitos que se dizem cristãos, mas bebem da número 1 até a 51 e continuam dizendo que é um cristão. Este precisa ser liberto. A palavra de Deus nos afirma: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome de Jesus. Somos transformados pela palavra de Deus para rejeitar o pecado, porque o pecado, ele uma vez concebido, ou a concupiscência, o desejo, uma vez concebido, então ele vai dar à luz. Uma vez que gerou no ventre o pecado, a concupiscência gerou no ventre, aquele pecado vai nascer, aquele pecado vai se exteriorizar, vai sair do ambiente da mente, vai sair do ambiente do coração, dos pensamentos, e vai se exteriorizar. Quantas pessoas que um dia o pecado nasceu na mente, mas ele não trabalhou, ele não buscou a Deus, ele não buscou o Espírito Santo para fazê-lo livrar-se daquele pensamento pecaminoso, e aquele pecado veio se realizar na vida daquela pessoa. E o pecado, meus irmãos, causa uma destruição. Quantas famílias que não foram destruídas, ou que não estão destruídas, porque um dia o pecado foi concebido, e sendo concebido, veio à luz, e então o pecado consumado gera a morte. A palavra de Deus nos afirma que o pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Jesus Cristo nosso Senhor. Irmão, você foi chamado para a vida, você não foi chamado para a morte, você não foi chamado para o pecado, você foi chamado para a luz gloriosa da palavra de Deus na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Temos que lutar contra as tentações, e devemos ter muito cuidado, porque somos tentados de diversas maneiras. Ninguém escapa da tentação, como já dissemos.
e o diabo trabalha de formas distintas. Ele sabe como ele vai atingir mais facilmente aquela pessoa, aquele cristão, aquele servo de Deus. E se não estivermos vigiando, meus irmãos, se não estivermos com uma vida no altar do Senhor, nós iremos cair nos laços do inimigo. Se a nossa vida não estiver diante de Deus, em vigilância, iremos cair nos laços do adversário. Mas se estivermos com a nossa vida protegida pelo sangue do Cordeiro, o diabo não pode atingir a nossa vida, porque estamos guardados debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia! Em Gênesis capítulo 39, encontramos a história de José. José foi tentado, José sendo um servo de Deus, José sendo um homem de integridade diante do Senhor, foi tentado a deitar-se com a mulher de Potifar. Ele foi tentado, mas ele rejeitou, ele não aceitou aquela tentação, ele não se entregou àquele desejo, ele não satisfez o desejo do diabo, que era fazer-lhe pecar, e justamente com a mulher de Potifar. Gênesis no capítulo 39, por gentileza, vamos acompanhar na Bíblia Sagrada. Gênesis 39, verso de número 7, a história de José começa lá no capítulo 37, mas vamos aqui direto ao momento da tentação. Gênesis 39, verso de número 7, e aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Olha a tentação, e olha onde surge a tentação: dentro do palácio, no ambiente de trabalho de José, no ambiente onde Deus estava abençoando José, no ambiente onde as mãos do Senhor estavam sobre José. Cuidado, porque o diabo, ele vai tentar no local que ele entender que você estará mais vulnerável, porque ali talvez o ambiente fosse propício, não tinha ninguém em casa, talvez ele pudesse imaginar: estou na fortaleza do palácio, é a mulher de Potifar, certamente uma bela mulher, talvez os olhos daquela mulher também, ao olhar José, dissesse: olha, um belo exemplar, um varão bonito. E ali começa então a tentação, ali começa o agir do diabo. Muitas vezes é assim mesmo que o diabo trabalha, ele coloca o que ele tem de mais belo aos olhos do pecado, ele coloca o que ele tem de melhor à luz do pecado, para que este pecado venha a nascer. E no verso 10 diz assim: entretanto, diz o verso de número 10 do capítulo 39, e aconteceu que, falando ele cada dia a José, e não lhe dando ouvido, não dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Então todos os dias batia a tentação, todos os dias vinha para José novamente a tentação, mas José não dava ouvidos. José não se deixou ser atraído pelo imã, o imã do pecado, o imã que atrai. Glória a Deus. E o verso 11 diz assim: sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço,
e nenhum dos da casa estava ali. Então o ambiente estava propício, o ambiente estava preparado, aleluia. O verso 12 diz: e ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. Mas aí José era um servo do Deus Altíssimo, e veja o que fez José. Verso de número 12, a parte final diz: e ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora. Aleluia. Irmãos queridos, foge do pecado, aleluia, sai para fora. Glória ao nome do Senhor. O diabo prepara o ambiente, mas você vai fugir do ambiente. Glória a Deus. Se necessário for, larga a veste para trás, mas escapa. Glória ao nome de Jesus. Seja louvado o nome do Senhor. Então, o José tinha a sua convicção do Deus a quem ele servia, e não se deixou ser atraído pelo engodo de Satanás, pela concupiscência. Não, ele fugiu. Muitas vezes, irmão, nós não devemos querer enfrentar o pecado, bater de frente com o diabo. Já vi alguém dizer: estou aqui mais uma vez para desafiar o diabo, e todas as vezes ele sempre repetia a mesma coisa: estou aqui para desafiar o diabo. Não, irmãos, Deus nos chamou para desafiar o diabo, não. Deus quer que nós fujamos dele, é Deus quem vai cuidar dele, mas nós vamos fugir, aleluia, e Deus vai nos dar o escape, Deus vai nos dar o livramento. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Você está sendo tentado? Lá no local de trabalho está surgindo alguma tentação? Você percebe que estão tentando aproximar-se de você de modo diferente? Você percebe que o clima não está um clima respeitoso? Foge, irmão, foge já no primeiro sinal. Não espera que as coisas se agravem, não espera que as coisas se compliquem, não espere que um relacionamento se inicie para lá na frente você reconhecer que está errado. Não, fuge agora, em nome de Jesus. Foge desta tentação e Deus vai te dar a vitória. Agora cuidado, que o diabo se apresenta de diversas maneiras. A serpente que tentou José para que José caísse em pecado foi a mesma que tentou a Eva lá no jardim do Éden. Foi a mesma que tentou Sansão a cair em pecado com Dalila. Irmão, o diabo é o mesmo, só muda o corpo. A serpente é a mesma, só muda o corpo. Vigia, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Em Provérbios capítulo 1, verso de número 10, o sábio pregador Salomão, ele disse: filho meu, olha o tratamento, aleluia, como filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas, irmão, não dê o consentimento não para o diabo legalizar o seu ato, não dê o consentimento para o diabo legalizar o seu pecado, não o consintas em nome de Jesus. Diga não, diga: Satanás, comigo não. Aleluia, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, eu sou uma moça crente, eu sou um jovem crente, comigo não, Satanás. Aleluia. Em Provérbios capítulo 5,
Versículo de número 3, diz o pregador: porque os lábios da mulher licenciosa destilam mel, e a sua boca é mais macia do que o azeite. A aparência é maravilhosa. Mas o verso de número 8 diz assim, do mesmo capítulo 5: afasta para longe dela o teu caminho, e não aproximes da porta da sua casa. Foge, passa por outro caminho. Oh, aleluia! Você sabe qual é a casa onde mora aquele que quer te fazer em pecar? Não passa por lá. Não dê ocasião ao diabo. Evita, irmão. Você está percebendo o perigo diante de você. Evita em nome de Jesus. Você sabe qual é o ponto que o diabo marcou o encontro? Sai de lá, foge de lá em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor. Irmãos, mais do que nunca é tempo do cristão dizer que ele é cristão, não apenas porque ele faz parte de uma igreja, não, porque ele frequenta uma igreja, não, ele é cristão porque a sua alma foi entregue ao Senhor, e ele não se rende ao pecado, estando na igreja. E tem muitos irmãos que ainda não puderam vir à igreja durante estes últimos 4, 5 meses de afastamento. Tem muitos irmãos que ainda não puderam participar de um culto durante esses meses, mas não é a igreja quem faz dele um crente. Ele é crente porque Jesus, aleluia, morreu na cruz do Calvário. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Seja louvado o nome do Senhor para sempre. Então José, ele fugiu. José, ele escapou, ele correu, ele saiu para fora, escapou. Vamos, meus prezados, como servos do Deus vivo, fugir de toda a aparência do mal. Abraão recebeu uma proposta de uma recompensa por um serviço, mas Abraão também não aceitou. Abraão não aceitou aquela recompensa, porque ele percebeu que o diabo é um negociador, e ele sabia que aquilo que depende do Deus Altíssimo, aquilo que vem da parte do Senhor, aleluia, é o que dirige a nossa vida. Aleluia, o que vem de Deus para nós é o que nos dirige, irmão. Não é o plano de Satanás quem vai nos dirigir. Quem vai nos dirigir é o Deus de Israel. Gênesis 14, no verso de número 21, diz a palavra do Senhor. Gênesis 14, verso 21, vamos aqui. E o rei de Sodoma disse a Abraão: levantei minha mão, ou melhor, verso 21, e o rei de Sodoma disse a Abraão: dai-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Ele queria fazer uma negociação com Abraão, dizendo: olha, as almas você dá-me, e aqui você toma para ti a fazenda. Mas Abraão, no verso de número 22, diz o seguinte: Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo. Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo. Eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho um compromisso com Deus, o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Eu sou amigo de Deus, rapaz.
eu ando com Deus, eu sou fiel a Deus, eu fiz uma aliança com Deus, eu tenho um pacto de fidelidade com Deus. E aí o verso de número 23 diz: jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu. Eu jurei ao Senhor, eu prometi, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Então Satanás usa o rei de Sodoma, tentando comprar a integridade de Abraão com dinheiro, mas Abraão revelou a sua lealdade, revelou a sua dependência do Deus Altíssimo, a dizer, aleluia, Satanás não aceita a sua proposta. Irmão, revele a sua fidelidade a Deus, revele a sua fidelidade quando o diabo te apresentar alguma coisa vantajosa. Olha, você vai ter vantagem com isso aqui, olha, você vai ser beneficiado com isso aqui, olha, você vai acabar saindo numa melhor por isso aqui, rapaz. Mas se estiver errado, irmão, mantenha a tua fidelidade, mantenha a tua integridade, mantenha a tua lealdade ao Deus Altíssimo. Louvado seja o nome de Jesus. Nos diz a palavra do Senhor que havia um povo muito fiel a Deus, temente ao Senhor, e este povo guardava um concerto, guardava consigo as suas convicções, guardavam os seus princípios. Irmãos, às vezes ficamos preocupados, como que serão as gerações após esta nossa geração? Irmão Anderson, como os nossos filhos enfrentarão? Como será o evangelho daqui a 30 anos se Jesus não voltar? Como será o evangelho daqui a 40 anos se Jesus não voltar para buscar a sua igreja? O que nós estamos ensinando aos nossos filhos? O que as futuras gerações dirão da fidelidade a Deus? Será que as futuras gerações irão combater o pecado? Ou será que se acomodarão? Dias atrás ouvi uma frase que acho que fez muito sentido e me impactou, e esta frase dizia o seguinte: se o Espírito Santo sair de muitas igrejas, e aí quando eu li até aqui esta frase, logo me deu um desespero, e eu pensei, se o Espírito Santo sair das igrejas, as igrejas estarão acabadas, estaremos perdidos. Mas a frase desta pessoa dizia: se o Espírito Santo sair de muitas igrejas não sentirão quase ou nenhuma diferença, porque já não, o Espírito Santo de Deus tem mais lugar para guiar, tem mais lugar para conduzir, tem mais lugar para orientar, para ser o Senhor. Glória a Deus, porque o Espírito Santo é o Senhor da igreja, aleluia. E quando a igreja não tiver mais o Espírito Santo, é porque ele haverá arrebatado a sua noiva da terra, aleluia. A igreja do Deus vivo não ficará sem a presença do Espírito enquanto estiver aqui nesta terra. Glória a Deus. Mas a igreja mundana, esta pode viver sem o Espírito Santo. O Espírito Santo não faz falta. Para o crente mundano, o Espírito Santo não faz falta na vida dele, mas para a igreja remida, ela não pode viver nesta terra sem a presença gloriosa do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Então havia um povo, e este povo, eles conservavam
os seus princípios, conservavam as suas convicções, e eles foram testados, eles foram provados, eles foram tentados para ver se realmente eles manteriam as suas convicções, ou se no momento da tentação ele iria ceder. Mas esse povo, eles temiam. No livro do profeta Jeremias, capítulo de número 35, Jeremias, capítulo de número 35, quero falar-vos aqui sobre este povo, que eram os recabitas. Verso 5 do capítulo 35 diz assim: pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Esse povo, eles tinham uma aliança com os seus princípios, com as suas convicções, com aquilo que ele foi ensinado. Irmão, a igreja de Cristo, ela é ensinada. Nós, os assembleianos, somos ensinados a boa doutrina. Há mais de 100 anos de Assembleia de Deus no Brasil. As Assembleias de Deus pregam a sã doutrina, ensinam o Evangelho que leva para o céu. Não vamos esquecer, irmão, do que nós aprendemos. Aleluia! Então o verso de número 5 diz que puseram diante destes filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disseram-lhe: bebei vinho. Veja o que diz o verso 6: mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Meus irmãos, aqui já haviam passado mais de 200 anos que o ancestral Jonadab havia dito a Recabe, o filho de Recabe. Eles ordenaram que nunca eles bebessem vinho. Então passou uma geração. Comumente afirma-se que uma geração dura 100 anos. Então aqui já se foram 2 gerações, e eles mantinham firmemente aquela palavra que receberam de Jonadab, dizendo: olha, nunca jamais bebereis vinho. E então vieram tentá-los, colocaram diante dele taças de vinhos e disseram: olha, bebei. Mas eles disseram: nós não beberemos, nós vamos resistir, aleluia, nós vamos rejeitar, porque nós aprendemos a vencer a tentação. Louvado seja o nome do Senhor. E eles mantinham firmemente as suas convicções. Glória ao nome do Senhor. Será, meu irmão, que você ainda é capaz de manter firmemente as convicções daquilo que você aprendeu? Ou será que a sociedade moderna consegue te fazer mudar de opinião? Ou será que a sociedade moderna consegue te revelar um outro mundo que a Bíblia não revela? Ou será que a sociedade moderna te faz entender que a Bíblia deve ser levada a sério, mas não há tanto como
antepassados pregavam? Ou será que você é capaz de dizer: não, mas nós temos que dar um jeitinho, de dar uma modernizada? A Bíblia não muda, a palavra não muda, ela é a mesma, ontem, hoje, eternamente. Seja louvado o nome do Senhor, aleluia, seja o nome de Deus glorificado. Foge, meu irmão, da tentação, não se permita ser entregue à tentação, mas que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Eu quero finalizar observando o que disse o apóstolo São Paulo em Efésios, capítulo de número 4, a epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios, no seu capítulo 4, verso de número 27, Paulo disse assim: não deis lugar ao diabo. Não dê lugar, não dê ocasião, fecha a brecha. Recebeu a mensagem que você percebe que está carregada de maldade? Exclui esse troço aí, irmão. Exclui o nome dessa pessoa da tua rede de contatos. Pastor, não vai parecer uma atitude radical, não vai parecer uma atitude até ignorante, é melhor ser radical. E com o diabo nós temos que ser radicais mesmo, irmão. Não queira dar moleza para o diabo, que o diabo não dá moleza para ninguém. Não queira ser gentil com o diabo, que o diabo pode até parecer gentil, mas depois ele quer te dar uma rasteira. Foge dele, não dê lugar ao diabo. Glória ao nome do Senhor. Estou falando isso para o teu bem, meu irmão. Estou falando isso porque amo a tua alma e quero te ver entrar no céu. Estou falando isso para te ver um crente preparado para o dia do arrebatamento da igreja. Jesus está às portas, aleluia, glória a Deus. Se Jesus vier hoje, como que você se encontra? Glória a Deus se a tua resposta for: preparado, pastor. Glória a Deus, é assim que devemos estar. Mas se Jesus não vier hoje e vier daqui a 5 anos, como que você vai estar? Você deve estar igual hoje, preparado. Hoje preparado, amanhã preparado, 5 anos preparado, daqui a 10 anos preparado, ou até que Jesus nos leve para a sua glória, vamos partir preparados. Olha para cá, porque um dia, aleluia, a trombeta de Deus vai soar, e ao soar da trombeta de Deus, a Bíblia Sagrada nos diz que nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num corpo glorioso. Mas antes que isso aconteça, aqueles que morreram em Cristo, que estão sepultados, estes ressuscitarão primeiro com um corpo glorioso, aleluia, e nós então nos encontraremos, em uma reunião gloriosa com o Senhor nos ares. Pastor, e aqueles que são ímpios, estes ressuscitarão não agora, eles vão ressuscitar para o desprezo eterno. Estes fincam os seus pés quando morrem lá na eternidade no inferno, mas o salvo em Cristo ressuscitará para a glória e o louvor do Deus de Israel. Mantenhamos a nossa vida, irmão, em comunhão com Deus. Vamos rejeitar o pecado, vamos dizer não ao pecado. Diz aqui, voltando para o texto inicialmente lido de Tiago, capítulo 1, depois, verso 15: havendo
a concupiscência concebido dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Glória ao nome do Senhor. Verso 21 diz assim, do capítulo 1 de Tiago: pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Irmão, receba a palavra de Deus nesta noite. A palavra de Deus não é dura, a sã doutrina da palavra não é dura, a sã doutrina não afasta nenhum crente dos pés de Cristo, não, irmão. Quem afasta o homem de Cristo é o maldito do pecado, mas a doutrina sã, a palavra sã, nos une mais a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Recebei com mansidão a palavra já foi enxertada em vós. Glória ao nome do Senhor. E é esta palavra quem pode salvar a vossa alma. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Temos alguns pedidos de oração que vieram através do Facebook. O irmão Flávio Evangelista pede oração, pois está sentindo sua perna dormente, e também pede por seu filho Rodrigo. Vamos orar, meu prezado irmão Flávio. Deus certamente vai visitá-lo. O Isaac pede oração pela sua família. A nossa irmã Cecília Pereira pede oração, pois voltará ao trabalho na próxima quinta-feira. Vamos orar para que o retorno da nossa irmã seja abençoado e Deus guarde, né? As coisas estão voltando aí aos poucos, mas eu tenho dito aos irmãos, é necessário até, mas devemos ter todo o cuidado, toda a prudência, toda a diligência é necessária, irmão. Não vai, às vezes, na onda de que agora está tudo se retornando à normalidade. Para mim, a normalidade é quando parar de morrer gente, pessoas, vidas, almas, né? Aí voltou ao normal. Mas enquanto estivermos com uma grande quantidade de pessoas infectadas, almas morrendo, famílias perdendo seus entes queridos, não é uma normalidade. Então vamos fazer tudo com cuidado, com decência. Não esqueça o uso da máscara, né? Eu estou falando aqui sem máscara, porque infelizmente estou sozinho aqui no altar, e tem alguns irmãos aqui no templo, mas o mais próximo está no mínimo a 10 metros da minha pessoa. Então, continue com seus cuidados, a utilização do álcool em gel, evite a aglomeração. Pastor, vai ter um aniversário, só vai ter 69 pessoas, irmão, não seja um dos 69, vigie, se possível fique na sua casa por enquanto, vai se cuidando, vai vir o tempo, logo logo eu creio que aí sim vamos ter a nossa normalidade de volta, mas por enquanto vigie, seja prudente em tudo em nome de Jesus. A irmã Débora Dias pede oração pelo processo seletivo ao qual ela está participando e que seja feita a vontade de Deus. Muito bom, é bom quando nós sabemos dizer isto, seja feita a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade, e se Deus não faz a nossa vontade, aí nós ficamos bravos com Deus ainda. Senhor, mas não é possível, eu sou um crente fiel, e aquela pessoa que entrou na vaga é uma pessoa que não tem compromisso nenhum contigo. Meu irmão, seja feita a vontade de Deus. Você não sabe qual é o plano de Deus, você não sabe qual é o propósito de Deus, então seja feita a vontade de Deus. Deus abençoe a irmã Débora. Queridos irmãos, Deus abençoe a todos. Quero lembrá-los, todos que estão
nos assistindo, que na próxima sexta-feira teremos aqui novamente uma live, a transmissão de uma live para a família. Sexta-feira passada foi uma bênção de Deus, e muitos irmãos que já visualizaram a última mensagem, mais de 600 pessoas puderam visualizar o estudo que foi dado, e eu creio que tem algo especial a mais para ser entregue aos irmãos. Então, próxima sexta, aqui no canal ADI Setor São Luís, nós estaremos novamente trazendo uma palavra para a família, especialmente os casais, esposos, esposas, enfim. E estaremos novamente fazendo essa transmissão a partir das 20 horas da sexta-feira. Compartilhe, envie para pessoas que você sabe, envie para casais que você sabe que está passando por alguma dificuldade no relacionamento, um amigo longe, um casal lá em outro estado. Pegue a mensagem que você ouviu da sexta-feira, e talvez você lembre aí de um marido que precisa de um conselho da palavra de Deus. Envie gentilmente, e vamos assim evangelizando, levando a palavra, e a palavra de Deus indo cada vez mais longe. Deus abençoe a todos abundantemente no nome de Jesus. Estaremos orando para o término. Quero agradecer a todos que nos acompanharam até agora, os irmãos do setor, que Deus abençoe, nas congregações, irmãos aqui da igreja sede, irmãos de outros ministérios que têm nos assistido. Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão. Você mora aqui no meu coração, e eu oro sempre por você. Fiquemos de pé e vamos agradecer a Deus por esta maravilhosa oportunidade que Deus nos tem permitido. Bondoso Deus, sublime e eterno Pai celestial, queremos te agradecer pela tua bondade e por tua infinita misericórdia, Senhor, por nos conceder mais uma vez, ó Deus, o privilégio de estarmos no teu santo templo, Pai querido, transmitindo, Senhor, a tua palavra. Nos ajude, Senhor, para que não venhamos cair em tentação alguma, Senhor. Sabemos que não podemos nos livrar das tentações, sabemos que elas vêm, sabemos que estamos sujeitos a ser tentados, Senhor. O Senhor mesmo foi tentado por Satanás lá no deserto, mas, ó Deus, o Senhor tem poder para nos livrar da tentação. Na hora da tentação, Senhor, o Senhor nos livra. No meio da tentação, o Senhor nos dá força para rejeitar, para dizer não. Meu Deus e meu Pai, nos ajude, nos dê força. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, Senhor, que possamos viver uma vida, ó Pai, de temor diante de ti, rejeitando o pecado, Senhor. Pai, eu peço agora a tua bênção, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, que nos enviaram os seus pedidos de oração, meu Deus. Pai santo, visita o teu servo, irmão Flávio, Senhor. Ó Pai querido, que as tuas mãos de bondade e misericórdia estejam estendidas, Senhor. Põe as tuas mãos, meu Deus eterno, ó Pai, sobre a perna do teu servo, Senhor, toda dormência, meu Deus, toda má circulação, toda dor nos ossos, nos nervos, Senhor, que agora as mãos do Senhor venham arrancar, meu Deus, esta enfermidade, em nome de Jesus, meu Deus. Visita, Senhor, o Rodrigo, meu Pai, faz uma obra na vida do Rodrigo, Senhor. Tu conhece, meu Pai, a vida daquele jovem, Senhor. Tu sabe, ó Deus eterno, dos caminhos e dos propósitos que o Senhor tem na vida dele. Faz uma obra gloriosa, maravilhoso Deus. Senhor, visita a tua serva, Senhor, irmã Cecília Pereira, meu Pai, a qual o Senhor estará regressando ao seu trabalho na próxima semana, Senhor. Oh, meu Deus, que o Senhor venha dar a tua proteção, livrá-la, que o seu regresso ali seja debaixo das potentes mãos do Senhor, para livrá-la de todo mal, Senhor. Visite a tua serva, irmã Débora, ó Pai, meu Deus, nesta entrevista, Senhor, neste processo seletivo, que esteja as tuas mãos, Senhor, para verdadeiramente cumprir a tua vontade na vida da tua serva. Senhor, nós te louvamos por tudo e te agradecemos, em nome de Jesus, o teu Filho, amém. Que o grande amor de Deus,
A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as doces consolações no Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Todos digam: se Deus é por nós, que Deus a todos abençoe, no nome de Jesus. Amém.